Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 16 de 3 de 2012, com os fechamentos do dia 15. Vou começar falando do Ibovespa. Como eu falei ontem, o Ibovespa fez uma figurinha aqui que era uma figurinha de baixa, que provavelmente ele ia testar 67.400 pontos hoje aqui no dia 15. Ele testou 67.458, ficou um pouquinho acima da projeção a mínima de hoje, mas realmente foi um dia de queda aí, menos 0,7%, né? Esses dias aí que tem altas muito fortes, são seguidos mesmo de uns 2 ou 3 dias com o preço um pouco mais devagar, mas o importante é que o Ibovespa está fazendo máximas mais altas. Se você olhar o gráfico aqui, tem um topo mais alto, tem um topo mais alto, fez um topo mais alto, agora fez de novo um topo mais alto, tá? Então ele está numa figura tendente aí de topos mais altos, de alta. Ele continua na tendência de alta, tanto no semanal como no diário. O stop dele agora já está quase entre 66 mil pontos e 65.300, tem uma faixinha de stop aqui, né? Então o stop dele continua aí quase 2 mil pontos para cima do preço atual. Então a gente segue a tendência comprada do Ibovespa aí, tanto no curto como no longo prazo. Falando agora da OGX, vamos pegar as linhas aqui do Fibonacci. Então, enquanto ela estiver entre o 16,72 e 17,27, a história não muda. Ela se enfiou aqui nessa região de indefinição. A gente tinha aqui um ombro, cabeça, ombro, que para começar tem que dar um fechamento abaixo do 16,60. A gente bateu na trave aqui no dia 12 com fechamento de 16,67, mas não chegou a dar um sinal de venda. Se desse um fechamento para baixo do 16,60, então a grande possibilidade dela vir testar o 15,61, tá? Então ela cair aí em torno de 6 a 6,5%. Mas enquanto ela ficar aqui nesse lenga-lenga, a gente não tem uma definição exata da onde que ela vai se enfiar. Então, por enquanto, a OGX segue indefinida no curto prazo, e o longo prazo, com o gráfico semanal, ela segue comprada rumo aos 25, tá? Mas isso daí é uma projeção que é para dezembro de 2012. Então vocês imaginam que vai ter muito sobe e desce até ela cumpre. Se ela for cumprir mesmo essa projeção, vai ter muito sobe e desce até lá, tá? E não é descartado uma vendinha de 5, 6% aí no curto prazo de forma alguma. Falando agora de Vale, a gente tem essa outra linha aqui do Fibonacci inclinada, que ela perdeu quando teve aquele rompimento para baixo, naquele dia que caiu 4%, tá? Depois ela veio testar essa outra linha inclinada aqui embaixo. Ela voltou aí subindo 5,5% quando saiu o acordo lá do imposto dela, mas ela vem fazendo os últimos 2 dias aqui máximas que vão tocando na linha de resistência dela. Como ela ainda tem o triângulo para trabalhar aqui, que é bem vasto, né? Você tem uma região aí tranquila para ela vir andando pouquinho a pouquinho até 42,11. A resistência dela é 42,37. Acima disso não muda acontecer da forma como elas aconteceram, tá? Então a gente não tem muito o que fazer na Vale por enquanto. Tem que ver se ela vai ganhar força para romper aí as resistências delas. Ela tem o 41,56 aqui como uma resistência que está se mostrando forte, porque ela não consegue fechar nenhum dia acima dessa resistência. Foi um gap, né? O 41,80, que era o ponto máximo para fechar o gap, que eu falei que ela podia fazer isso hoje, ela fez, foi 41,86. Então ela está andando dentro das projeções aqui, mas sem sinal aparente, tá? Então a gente não tem como dar um tiro aqui se ela vai subir para testar o 42,37 ou se ela cede um pouco para voltar a testar o 40,24. Nesse momento a gente não tem uma indicação forte para nenhum dos dois sentidos na Vale. Vou falar agora um pouquinho para Petro. Petrobras formou hoje um triângulo, certo? Isso quer dizer o quê? Aquilo que a gente estava falando há muito tempo, que a Petrobras está indefinida, né? Preços dentro de triângulo nada mais são do que indefinição, tá? Uma amostra de indefinição. Então você tem os preços dentro de um triângulo é porque você tem uma linha de tendência de alta ao mesmo tempo que você tem uma de baixa. Então agora a Petrobras está oficialmente por um rompimento de um próximo sinal. Se ela romper para baixo, teremos uma venda que vai apontar para o 20,45. Se ela romper para cima, teremos uma compra que vai apontar para o 28,64, certo? Temos que esperar para ver o que vai acontecer com a Petrobras agora para ela sair desse triângulo, tá? Ela saindo do triângulo, a gente tem também junto com o triângulo, claro, sempre aparece um ombro, cabeça, ombro, né? Então tem ombro, cabeça, ombro que está apontando para a mesma projeção aí, as duas figuras para baixo.
e uma só para cima, mas dependendo do que ela fizer, a gente pode ter uma sinalização aí se a gente vai fazer uma compra ou uma venda nos próximos dias. E para encerrar, vou falar aqui do Dow Jones, que segue se enterrando aqui na área densa do triângulo, né? Ele não conseguiu entrar ainda, ele está na borda. Vou puxar aqui de baixo para ficar mais fácil vocês verem a área densa toda. Vou pegar daqui até aqui, ó. Então, olha o que ele está fazendo. Ele ficou os 3 dias em cima da borda. Hoje ele fechou um pouquinho para dentro da área densa desse triângulo aqui. Tá? A gente tem o 13.300 pontos como uma projeção aí forte. Ele fechou aqui quase na máxima do dia. A máxima foi 13.253, fechou no 13.252. Lembrando que acima do 13.005 ele abriu uma projeção para vir testar o 13.745, então ele está cumprindo isso. Talvez ele se enrosque um pouquinho aqui nesses próximos dias até terminar essa área densa. Depois ele tem céu livre aí para vir buscar o 13.745. Então bom, por hoje é só. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.